Olá, pessoal! Cheguei! Vem cá, me diz uma coisa. Fizeram as questões anteriores, deram uma olhada no gabarito, ótimo. Observaram as dicas, os esquemas, perfeito. Olha só, hoje eu estou de volta para trabalharmos aí com outras questões vinculadas também ao processo de ensino e aprendizagem, as estratégias de aprendizagem, inclusive aí vamos falar sobre um dos elementos vitais desse processo, que é a avaliação. Trouxe muitas questões. Vamos ver como esses temas são cobrados? Fique ligado então, dá uma olhadinha, coloca aí no chat de onde você está falando, por gentileza, tá bom? Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, dê aquele like e acompanhe aí o canal do YouTube e também o Instagram, @professora Charlene Rodrigues, porque todas as semanas, quartas e sextas-feiras, nós temos novidades para vocês. Você topa? Combinado? Então vamos que vamos, vem comigo! Beleza, vamos para a nossa quarta aula sobre essa realização de diversas questões gabaritadas e comentadas. Bom, antes disso, resgata aí comigo qual é a concepção de avaliação, candidato. Preste atenção, porque a avaliação ela é inerente, ok? À nossa realidade. Primeira coisa, olha lá, ela é inerente à nossa rotina, por exemplo. Aqui eu estou falando da avaliação na perspectiva o quê? Informal. Dá uma olhadinha. Olha só, me diz uma coisa. Quando você... Vem comigo, me diz uma coisa. Quando você, candidato, você que está aí do outro lado da telinha, participando conosco, no nosso chat, preste atenção. Quando você para avaliar o seu dia, quando você vai a um restaurante, por exemplo, e avalia o atendimento, quando você avalia aí se o seu dia foi interessante ou não, se determinado produto satisfaz, atende às suas demandas e especificidades, não é? Ou seja, quando você faz qualquer tipo de análise, de avaliação numa perspectiva informal, isso acontece ou não acontece durante o seu dia a dia, na sua rotina? Acontece. É uma avaliação informal. Por exemplo, quando você avalia a aula e diz aí se você gostou, não gostou, apresenta suas sugestões, ok? É algo que é inerente ao ser humano. Ele avalia o tempo inteiro, beleza? Só que o nosso foco hoje será na perspectiva de uma avaliação que formal, que possui intencionalidades, que possui metas, finalidades a serem alcançadas. E nós vamos trazer isso para o contexto educativo. Quer ver? Volta comigo. Beleza. Então, você sabe que a avaliação ela é inerente aí à nossa rotina. Libânio já coloca que a avaliação é um elemento vital, fundamental do nosso processo de ensino e aprendizagem. Nós vimos na aula anterior, resgata aí comigo, que ao perguntarmos o que será trabalhado, nós teremos aí como resposta o quê? Qual é o elemento que compõe o processo de ensino e aprendizagem, pessoal? Serão os nossos o quê? Conteúdos. Quando você questiona para que vamos trabalhar determinados conteúdos, qual é a resposta? Qual é o elemento que nós temos para alcançarmos determinados objetivos? Lembrou disso? Olha só, já falamos de dois elementos desse processo de ensino e aprendizagem. Agora, como nós vamos alcançar esses objetivos, pessoal? Como? Por meio dos métodos, das estratégias, dos procedimentos, o quê? Metodológicos. Mas vou colocar aqui métodos como o Libânio nos apresenta, beleza? Agora, quais são os recursos, ou melhor, quais são os instrumentos que nós vamos utilizar para concretizar o uso de tais métodos, pessoal? Você já sabe, são os nossos recursos. Toma cuidado, porque recursos é diferente de métodos, beleza? Aqui é a abordagem metodológica que você irá utilizar. Isso aqui são os instrumentos, as ferramentas que você irá utilizar, tá joia? Ok, nós já sabemos então quais são os recursos e agora nós vamos ir para o próximo elemento do processo de ensino e aprendizagem, ao fazermos o que? Uma análise, ou seja, ao realizarmos aí a avaliação. Lembre-se, ela faz a análise, beleza? Lembrando ainda, pessoal, que essa avaliação ela ocorrerá na perspectiva do educador, como também na perspectiva do nosso
educando. Nós vamos avaliar se esse educador recorreu aí ao uso de recursos, olha só, de métodos, de objetivos coerentes aos conteúdos trabalhados, conforme as demandas e a realidade apresentada pelos nossos educandos. E nós também vamos avaliar se o nosso educando, pessoal, olha aqui, compreendeu o processo de ensino e aprendizagem, ok? Nós vamos avaliar, deixa eu só puxar aqui, ó, se esse educando, ele construiu aí um processo de ensino e aprendizagem significativo. Ou seja, nós vamos avaliar se o educando se identificou com os recursos utilizados, de acordo com a metodologia abordada, se alcançou os objetivos previstos e construiu aí novos conhecimentos, beleza? Ok, então você já sabe que essa avaliação, ela é um elemento do processo de ensino e aprendizagem, ela está associada às práticas pedagógicas e também aí as práticas avaliativas desenvolvidas em relação ao processo de ensino e aprendizagem dos nossos educandos, por exemplo, tá? Então, aqui eu vou colocar, ó, pedagógicas. Você também sabe que a ideia é minimizar, ou seja, diminuir aí as práticas avaliativas que são o quê? Excludentes. Vamos diminuir, né? Vamos eliminar essas práticas e buscar aí práticas cada vez mais, preste atenção, inclusivas. Olha só, inclusivas. A ideia, pessoal, é que a avaliação, olha só, ocorra dando ênfase aí aos nossos educandos, por exemplo. E a avaliação aqui, ela vem na perspectiva da inclusão. A avaliação vem na perspectiva, ok? Digamos assim, como está no currículo, não é a avaliação das aprendizagens, mas é a avaliação para as aprendizagens, certinho? Tome cuidado com isso. Por que que eu estou, vem comigo, por que que eu estou reforçando isso com vocês? E tá, inclusive, lá no caderno dos pressupostos teóricos do currículo em movimento, nós temos aí, por exemplo, uma diretriz específica voltada à avaliação elaborada pela Secretaria do Estado de Educação no Distrito Federal. Dá uma olhadinha lá no site da Secretaria, entra lá em Educação Básica, lá no tópico diretrizes. Eu trouxe a foto para vocês aí no final da aula, eu mostro, combinado? E outro aspecto importante, porque para as aprendizagens, não é a avaliação da aprendizagem, é avaliar esse educando no decorrer do seu processo de formação, no seu processo de desenvolvimento, beleza? Porque o foco é dar ênfase ao protagonismo estudantil, é buscar então que esse educando se desenvolva cada vez mais e construa aprendizagens cada vez mais significativas. Fechou? Tá, professora, mas vem cá, e os níveis da avaliação? E as concepções apresentadas por alguns teóricos básicos? E as funções da avaliação da aprendizagem? Vamos revisitar rapidinho? Vem comigo. Olha lá, printa a telinha, beleza? E vamos falar um pouquinho, então, sobre algumas abordagens apresentadas, por exemplo, por Lucchesi. Lucchesi, ele vai destacar aí que o papel da avaliação, ele com certeza perpassa uma apreciação qualitativa. Olha lá, apreciação qualitativa, ou seja, né, pessoal? Rapidinho, qualitativa. Ou seja, a ênfase aqui é a qualidade do processo e não ao resultado, beleza? Porque nós precisamos avaliar aí os dados qualitativos desse processo de ensino e aprendizagem. Olha lá. Do processo de ensino e aprendizagem para utilizá-lo em prol do desenvolvimento dos nossos educandos, beleza? Dos nossos educandos. Então, aqui é promover aprendizagens que favoreça aí o desenvolvimento dos nossos
educandos. Por isso ele fala sobre essa ênfase, né? Sobre essa apreciação qualitativa. Beleza, beleza, beleza. Tá bom? Ok. Ele ainda destaca que essa apreciação qualitativa vai favorecer, olha só, a própria avaliação docente sobre o trabalho realizado. Olha aqui, docente sobre, vou pôr, a organização do trabalho pedagógico que foi realizado. Vem aqui comigo rapidinho. É muito simples, pessoal. É bem simples. Nós acabamos de analisar lá os elementos que compõem o processo de ensino e aprendizagem. E eu disse a você que esse educador vai analisar, ele vai avaliar se os recursos foram adequados, os métodos, né? Se o aluno conseguiu alcançar esse objetivo, você lembra disso? E se construiu aprendizagens significativas. Ou seja, os conteúdos foram adequados, os objetivos foram apropriados, tá bom? É nessa perspectiva que Lucchesi vem falar sobre avaliação, sobre o aspecto qualitativo. Show? Tranquilo? Então vamos falar sobre Libânio? Vem comigo. Olha lá, já Libânio, preste atenção, ele traz uma abordagem aí também super interessante, como eu disse, para ele a avaliação é um componente do processo de ensino e aprendizagem essencial, que visa aí, pessoal, através, sim, da verificação, beleza? E da qualificação, olha lá, da verificação, assim como da qualificação, ok? Dos resultados aí obtidos, digamos assim, né? Determinar as estratégias adequadas. Olha lá, as estratégias adequadas para favorecer o quê? O desenvolvimento dos nossos educandos. Beleza? Então, de novo, observe que a ideia é favorecer o desenvolvimento dos educandos. Tranquilo, tranquilo, tranquilo? Show de bola. Lembrando que aqui, ó, estará articulado, né? A avaliação, ela estará articulada aos elementos que compõem o processo de ensino e aprendizagem. Vão caminhar aí juntinhas. Ok, ok, ok? Beleza? Libânio ainda coloca que a avaliação é um processo contínuo, é um processo permanente. Olha lá, permanente, que faz parte do trabalho cotidiano desse professor, porque a ideia é acompanhar, é sistematizar, olha lá, acompanhar, sistematizar o processo de ensino e aprendizagem. Ok, ok, ok? Beleza, beleza, beleza. E adivinha, ele também se preocupa aí com o que nós chamamos agora há pouco, né? A qualidade do processo educativo, certo? E aí nós temos a Jussara Hoffmann, isso mesmo, também tem sido cobrada em prova, tá? E aí o que ela coloca? Que a avaliação, ela envolve uma reflexão permanente, olha lá, uma reflexão permanente, contínua, uma reflexão do educador. Preste atenção sobre a realidade que esse educando está inserido, mas também sobre a sua realidade. Tá? Isso estará diretamente associado, vinculado aí ao acompanhamento do educador em relação ao educando. Ou seja, esse educador irá acompanhar o processo de ensino e aprendizagem dos nossos educandos, beleza? Vai trilhar trajetórias. Olha lá, vai trilhar trajetórias adequadas. Trajetórias adequadas, coerentes, vinculadas aí à realidade dos nossos educandos, associadas também, pessoal, às demandas, às necessidades apresentadas pelos educandos, porque esses educandos são a peça-chave,
são os nossos protagonistas no processo de ensino e aprendizagem. Ou seja, para Jussara, a avaliação perpassa o processo de ação, reflexão. Opa, rapidinho, olha lá, reflexão. E nós ainda podemos vincular aqui, ó, ação. Por quê? Ao avaliar essa prática, esse educador, ele realiza uma reflexão, avalia a prática, vai repensar as estratégias utilizadas para promover o quê? Uma educação de qualidade. Observe que essas perspectivas caminham o quê? Juntinhas. Tudo bem, tudo bem? Printa aí a telinha e vamos que vamos. Olha lá. Tá, professora, mas quais são aí, então, os níveis da avaliação? Você já sabe. Quando nós falamos em níveis de avaliação, nós temos aqui, ó, a avaliação da aprendizagem. Trouxe uma colinha para vocês, olha as imagens. Uma avaliação da aprendizagem. Nós temos a avaliação institucional, preste atenção, olha lá. A avaliação institucional. E também a avaliação de larga escala. Deixe-me trocar a cor aqui rapidinho. Olha lá. A avaliação de larga escala. Vamos traduzir isso, pessoal. Quando nós falamos aí da avaliação da aprendizagem, eu estou falando daquela avaliação que é realizada no próprio ambiente escolar, por exemplo, não é? Que é realizada no ambiente escolar. Eu estou falando da avaliação em relação aos nossos educandos. Ok? Ou seja, nós estamos falando aí do acompanhamento escolar dos nossos alunos. Olha lá, do acompanhamento escolar dos nossos alunos. Tranquilo, tranquilo, tranquilo? Beleza, beleza, beleza. Agora, a ideia é que, inclusive, ela seja o quê? Processual, né? Nós vamos falar daqui a pouquinho sobre as funções da avaliação da aprendizagem. Já, segura aí, tá bom? Bom, a avaliação institucional refere-se à própria avaliação o quê? Institucional, ou seja, a avaliação que ocorre na instituição de ensino. Olha lá, na instituição de ensino. Adivinha um dos documentos primordiais para essa avaliação? O projeto político-pedagógico da instituição de ensino, também conhecido aí, pessoal, como proposta pedagógica. Tranquilo? Beleza, beleza, beleza? Ok. Aqui eu posso inserir, inclusive, a avaliação do currículo dessa instituição, beleza? Aqui nós precisamos pensar que a avaliação institucional é importante para promover a construção de uma educação de qualidade. Ela perpassa, inclusive, os sujeitos envolvidos, tá? Nessa comunidade escolar. Tranquilo. E a avaliação de larga escala? Ah, essa é super tranquila também. Você já sabe, pessoal. A avaliação de larga escala, ela serve necessariamente, preste atenção, de direcionamento. Isso mesmo. Direcionamento, inclusive, para o poder o quê? Vou até trocar aqui a cor, ó. Para o poder público. Coloque aí no seu material, porque ao termos o resultado dessas avaliações de larga escala, o poder público pode pensar, inclusive, em políticas públicas voltadas, olha lá, políticas públicas voltadas ao atendimento dos nossos educandos nas diversas realidades. Pode pensar aí nas melhorias, preste atenção nisso, no que tange a educação escolar. Então, olha lá, nas melhorias da educação escolar. Certo? Deixa eu só colocar aqui, ó, de larga escala. Tranquilo, tranquilo? Você tem aqui, por exemplo, o Enem, não é? Nós temos aí SAEB, anos iniciais, ou seja,
nós temos aí diversos exemplos de avaliação de larga escala. Vem comigo, vem comigo, vem comigo. Outro tópico que cai na sua prova, você tem que ter essa perspectiva geral. Quais são os níveis, você já sabe, da aprendizagem institucional de larga escala. Agora você precisa compreender quais são as funções da avaliação da aprendizagem. Tranquilo? Por quê, professora? Porque é hiper, mega, ultra, super cobrado. E você precisa entender como isso funciona na prática também. Trouxe algumas características para matarmos as questões. Volta lá. Olha lá. A avaliação da aprendizagem. Dentre as suas funções, nós temos aí uma função básica, pessoal, que todos vocês já ouviram falar, que é a função, o quê? Diagnóstica, que vai diagnosticar, que vai verificar o momento, olha só, o momento cognitivo, momento, é uma expressão que já caiu em prova, ó, cognitivo em que esse educando se encontra, que vai averiguar aí, pessoal, né, vai identificar os conhecimentos prévios, olha lá, os conhecimentos prévios apresentados por esse educando, beleza? Olha só, ou seja, tá? Vai orientar, vai nortear aí a prática docente. Vou colocar aqui, ó, orienta, vai nortear a prática docente. Tão quanto a avaliação formativa. Olha aqui, avaliação formativa. Por que isso, pessoal? Porque aqui essa avaliação ela ocorre durante todo o processo de ensino e aprendizagem. Porque essa avaliação ela é processual. Ela é contínua. Porque aqui nós temos o que vamos chamar de avaliação, olha só, para as aprendizagens. Para as aprendizagens e não das aprendizagens, beleza? Para as aprendizagens, deixa eu corrigir aqui rapidinho, olha aqui, opa, olha lá, para as aprendizagens, beleza? E não das aprendizagens. Marca aí a avaliação formativa, porque ela é importante. Nós vamos verificar aqui, por exemplo, se os nossos educandos estão alcançando os objetivos almejados ao trabalharmos com determinados conteúdos. Nós vamos analisar se esse educando apresentou alguma dificuldade durante, ok? Vou colocar o processo de ensino e aprendizagem. Por que isso? Para que o professor possa ressignificar o processo, olha lá, o processo de ensino e aprendizagem dos nossos educandos, conforme o quê? O contexto, conforme as demandas, conforme as necessidades apresentadas. Certinho? Ok, durante o processo educativo, certo? Então, isso você tem a avaliação formativa. E nós temos a avaliação somativa. Candidato, o que é a avaliação somativa? É a avaliação o quê? Classificatória. Isso mesmo. O foco aqui é o resultado e não o processo, né? O aluno foi ou não foi aprovado? O aluno alcançou aí essa aprovação? Tem algumas expressões chaves, por exemplo, quando a gente fala na avaliação somativa, é uma avaliação que é punitiva, é uma avaliação geralmente autoritária, baseados em práticas autoritárias, tem a ver com uma educação tradicional, beleza? Ou classificatória, ok? Ou ainda uma avaliação mais burocrática, uma avaliação mais o quê? Seletiva. Ao contrário da avaliação formativa e diagnóstica. Por quê? Porque aqui, pessoal,
Ó, as palavrinhas, lembre-se, né? E eu posso vincular as duas. Nós vamos buscar uma educação emancipadora, uma educação que é transformadora. Aqui a mediação, ela é fundamental, ok? A mediação docente, ela é essencial. Aqui nós vamos buscar práticas associadas aí a uma relação dialógica entre o professor e o aluno. E assim por diante, tá bom? Então, ó, essas duas aqui vão caminhar o quê? Juntinhas, beleza? E não é o que nós buscamos aí nas nossas práticas. Professora, vem aqui comigo rapidinho. Professora, tem mais alguma coisa importante? Tem sim. Olha o próximo slide, fique atento, porque logo depois nós vamos começar as questões. Volta comigo. Pessoal, volta aqui comigo rapidinho. Eu disse a vocês que teria mais um slide que nada. Vamos de questões, ou melhor, vamos com questões. Olha lá a questão 42. Você deve estar se perguntando, professora, por que questão 42? Porque nós trabalhamos aí 41 questões nas lives anteriores, tá bom? Nas aulas anteriores. Então, vem comigo. Olha lá, a educação por ser planejada deve ser tratada, já está com gabarito, né? Mas tudo bem. Por ser planejada, deve ser tratada como uma organização de agrupamentos humanos intencionalmente constituídos. Com referência a esse assunto, julgue o próximo item. A avaliação dos processos de resultados é uma fase posterior ao período previsto para o planejamento? Gente, errado, né? Por que está errado? Porque a avaliação ela precisa ocorrer durante o processo e não após, tá bom? Então, 42 está errado. Olha a 43 que diz assim, traz um textinho aí, né, que diz: as avaliações dos resultados pedagógicos são de extrema importância, podendo ser externas ou internas. As externas, como o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica e o Exame Nacional de Ensino Médio, Enem, entre outras, são válidas, mas não podem ser usadas como um único meio de avaliação da performance de uma escola, com certeza. Existem várias outras estratégias e ferramentas avaliativas. Inclusive o que tange aí a análise do PPP. A análise dos resultados da avaliação da aprendizagem dos alunos e da avaliação pedagógica dos professores serve principalmente para que se tenha uma visão ampla da educação no país e, consequentemente, para que seja possível saber o que fazer para melhorar as políticas públicas nessa área, ok? As escolas também precisam fazer uma avaliação interna. A junção de todos os resultados encontrados que garantirá um bom aprendizado para os alunos e um avanço na qualidade do ensino de uma instituição, ok? A avaliação da aprendizagem dos alunos deve servir para fazer a avaliação da aprendizagem dos alunos como um todo e em cada área de estudo, beleza? Olha o que está falando aí, né, pessoal? Trouxe abordagens, tanto envolvendo a avaliação da aprendizagem, como também a avaliação institucional e a avaliação de larga escala. Olha o que diz aí. Para tanto, é muito importante o uso de as provas, ou melhor, o uso de provas e testes bimestrais com análise das performances dos alunos e os devidos encaminhamentos para a recuperação paralela. Primeira coisa, galera, tá? É importante acompanhar o processo de aprendizagem dos nossos educandos. Por isso, nós defendemos uma avaliação formativa, contínua e processual, certo? Então, se liga nisso, tá? E provas e testes está muito vinculado aí a uma educação tradicional, bancária, punitiva. Então, você já sabe que essa questão está errada, porque o foco não é isso, é acompanhar o processo de formação do educando, beleza? Com certeza vai muito além. B. Planilhas para o lançamento das notas, de maneira que se possa fazer as comparações entre os alunos com mais facilidade. Não, galera, tá? O foco não são as notas, muito menos essas planilhas. O foco é trabalhar as demandas e necessidades no decorrer do processo de formação dos nossos educandos. C. Boletins que tenham espaço para as notas e também para os alunos fazerem a autoavaliação e que a família também possa interagir nesse documento. É importante a interação da família? Mas pessoal, nós precisamos ir além. Nós precisamos trabalhar na perspectiva de uma avaliação formativa.
D, fichas de registro com atividades e produções dos estudantes. Perfeito, porque isso aqui vai mostrar o quê? O processo de formação e desenvolvimento dos nossos estudantes, que demonstrem de forma clara o avanço de cada um e em cada conteúdo. Perfeito, gabarito da questão, porque aqui é o quê? Processual, aqui será o quê? Contínuo, a avaliação formativa, tá bom? Avaliações periódicas e sem aviso prévio para que os alunos possam se sentir sempre interligados com as ações da escola. Galera, a avaliação, ela pode ocorrer de N maneiras, vai além de provas, testes, tá? E olha, a questão de sem aviso prévio pode, inclusive, prejudicar alguns alunos, beleza? Porque está muito vinculado em uma educação bancária, tradicional, pega de surpresa, questões emocionais, entre outras mais. Então, gabarito da questão 43, letra D de demais. Vamos conferir? Por isso está em azul, beleza? Vamos para mais uma questão. Questão de número 44, que diz o seguinte: a principal função da avaliação que foi realizada denomina-se, olha o textinho, qual é a banca e BAD. A professora realizou uma avaliação avaliativa no início, olha só, ela realizou no início de um processo de ensino e aprendizagem. Seu objetivo era obter informações sobre os conhecimentos, aptidões e competências dos estudantes, visando a delimitação das intervenções mais adequadas. Pessoal, aqui ocorre no início, pode ocorrer durante também, é a famosa avaliação o quê? Diagnóstica. Olha lá, a principal função da avaliação que foi realizada denomina-se classificatória? Não, porque classificatória é o quê? A avaliação somativa que ocorre ao término, ao final do processo de ensino e aprendizagem, ok? Então, você já sabe que a letra A está o quê? Erradíssima. Letra B, olha só, contínua, essa foi o quê? Diagnóstica, não. E a gente sabe que as funções da avaliação da aprendizagem têm nomes, porque ela pode ser diagnóstica, que ocorre no início ou durante o processo de ensino e aprendizagem, formativa, que ocorre durante todo o processo de ensino e aprendizagem, e somativa, que ocorre ao término do processo de ensino e aprendizagem. Lembrando que essas duas caminham juntas e que tem uma perspectiva completamente diferente da somativa, tá bom? Então, olha lá. Letra C, olha o que está escrito aí, pessoal. Diagnóstica, gabarito da questão. Hierárquica, não, erradíssimo, né? Não, nem tem essa função da aprendizagem, que hierárquica é tradicional, é bancário, somativa também está errado, como vimos. Qual é o gabarito, galera? Questão 44, letra C. Por isso, ela está em azul. Vamos para mais uma questão, questão de número 45, que traz uma afirmação. Olha o que diz aí. Para o professor Lucchesi, a maioria das escolas promove exames que não são uma prática de avaliação. O ato de examinar é classificatório e seletivo. A avaliação, ao contrário, diagnóstica e inclusiva. E é nessa perspectiva que nós vamos trabalhar, não é, pessoal? O ato de examinar é classificatório e seletivo. A avaliação, ao contrário, diagnóstica inclusiva. Hoje aplicamos instrumentos de qualidade duvidosa. Corrigimos provas e contamos os pontos para concluir se o aluno será aprovado ou reprovado. O processo foi concebido para que alguns estudantes sejam incluídos e outros excluídos. Do ponto de vista político-pedagógico, é uma tradição antidemocrática e autoritária. Olha o que Lucchesi afirma, né? É interessante que Lucchesi tem justamente essa perspectiva. Ele fala que os exames, as provas tradicionais, preste atenção, elas são muito mais centradas nos sistemas de ensino, ok? E não, pessoal, preste atenção no educando e não no aluno. Olha lá, essa afirmação, beleza, é uma afirmação de fato, né, que tem todo um viés aí crítico em relação à educação tradicional, avaliação tradicional, beleza? Uma vez que os exames tradicionais são centrados, olha lá, acabei de falar, no sistema de ensino, não em quem aprende. Ter certeza, 45 gabarito, letra A. Mas olha o que diz lá a letra B. Nas ações docentes em atendimento às famílias, pessoal, preste atenção, errado, né?
Em experiências bem-sucedidas de outros países? Claro que não. No desempenho, na concentração dos alunos? Não, o foco aqui é outro. Nas vivências dos profissionais de ensino? Não, pessoal, tá? Então, tome cuidado, questão 45, gabarito, letra A. Vamos conferir? Por isso está em azul e as demais em vermelho. Eu acho que nós temos a última questão que diz assim: sobre a avaliação formativa, é correto afirmar que é aquela obrigatória a todos os programas sociais. Gente, se ela é formativa, ela é o quê? Processual, ela será contínua, tá bom? Olha lá, obrigatória a todos os programas sociais e educativos, fala sério, você sabe que essa questão está erradíssima. Aqui se utiliza prioritariamente de métodos quantitativos? Não, a ênfase dela é o quê? Qualitativa. Olha o Lucchesi, Jussara Hoffmann, qualitativa, Libânio, lembra que falamos sobre isso? Obrigatória ao final de cada bimestre, se é ao final, ela é o quê? Somativa, classificatória, está errado. Centrada no aluno, distinguindo e classificando cada aluno. Beleza? Tem que ser centrada no aluno, tem. Centrada no aluno enquanto protagonista do processo de ensino e aprendizagem, não é? Agora, vai classificar cada aluno do grupo em função de uma educação de maior qualidade. Não se classifica, classificou, ela é somativa, está errado, tá bom? Letra E, a que colabora para a regulação das aprendizagens, perfeito. E do desenvolvimento no sentido de um projeto educativo, sem sombra de dúvidas, essa alternativa é o gabarito da questão. Olha lá, por isso ela está em azul e as demais aí estão em vermelho, pessoal. Combinado, combinado, combinado. Vamos verificar. Tem mais uma questão, olha só, do CESP, SEBRASP, que diz o seguinte: o vocábulo avaliar tem origem no latim a, mas, ou seja, avaliare, né? E significa atribuir valor e mérito. As instituições se valem das avaliações de circunstâncias e de pessoas nas suas tomadas de decisões. Acerca da avaliação no contexto educacional, julgue o item que se segue. As avaliações de planejamento são desenvolvidas nos momentos em que o professor tem a oportunidade de refletir sobre o conteúdo já aprendido pelos alunos. O que você acha dessa questão, pessoal? Me diz aí, por gentileza. Com certeza está correta, porque vai ocorrer durante o processo de ensino e aprendizagem, não é? É exatamente sobre o que esse aluno, esse educando, está o quê? Assimilando, construindo, para que ele possa ressignificar e dar continuidade. Por isso, nós temos a avaliação diagnóstica e a avaliação o quê, meus amores? Formativa. Combinado? Então, fiquem atentos aí. Questão 47, ela também está corretíssima. Ok, ok? Beleza. Bom, agora sim a nossa última questão, que diz assim: uma cena comum em escolas brasileiras são os estudantes procurando notas em murais ou quadros de avisos. De um modo geral, são os resultados de final de ano ou de bimestre que irão informá-los sobre possíveis recuperações ou reprovações. Galera, olha só, é uma cena comum de fato, né, pessoal? E aqui qual é a ênfase? O resultado. Olha isso. Essa prática denota que, possivelmente, o resultado da avaliação foi dado ao final de um período, com certeza. E aí nós vamos ter, inclusive, uma avaliação o quê? Somativa, classificatória. É coerente com os princípios da inclusão do processo e do diálogo? Não, está errado, porque para ser do processo tem que ser uma avaliação o quê? Formativa, processual e contínua. 3. A exposição do estudante em seu ambiente social? Porque uma vez que as notas foram expostas em murais, quadros de avisos, todos têm acesso. Esse aluno que se sentiu prejudicado, ele pode se sentir, inclusive, exposto. Isso pode prejudicar, inclusive, a sua trajetória, tá bom? Então, está correto apenas o que se afirma nas alternativas 1 e 3, gabarito da questão número 48, olha lá, letra A, por isso está em azul.
Bom, pessoal, vem comigo, viu só? Realizamos algumas questões, falamos aí de maneira bem objetiva sobre a avaliação, vinculamos ao processo de ensino-aprendizagem, organização do trabalho pedagógico, vinculamos a relação educação e sociedade, ao papel da família, da escola, trouxe questões de diversas bancas, foi ou não foi? Ainda com alguns esquemas. Falamos sobre os níveis da avaliação da aprendizagem institucional de larga escala. Falamos sobre as funções da avaliação da aprendizagem. Olha só quantos aspectos, beleza. Eu espero que você que está aí agora no nosso chat tenha curtido, tenha se identificado com a aula. Se você gostou, dê aquele like, por gentileza, faça inscrição no nosso canal e nos acompanhe. Toda quarta e sexta temos aqui aulas disponíveis para você, tá bom? Muitas vezes lives, então eu quero que você fique atento, baixe o material que está aí na descrição do link, refaça as questões em casa, porque a ideia é caminhar juntinho com você em prol da realização do seu sonho. Combinado? Antes, volta rapidinho aqui nos slides. Olha lá. Beleza, pessoal? Bom, fica aí, né, as minhas redes sociais, @professora Charlene Rodrigues, meu Instagram, Conhecimentos Pedagógicos para Concursos, minha página no Face, e para acessar o canal e fazer inscrição, basta digitar isso aqui, lá na URL, beleza? Joga no Google, joga no YouTube, que você vai ser direcionado para a minha página. Quero agradecer a participação de vocês, volta a indicar esse documento para leitura, tá? Vale muito a pena sobre questões vinculadas à educação, são as diretrizes de avaliação educacional elaboradas pela Secretaria do Estado de Educação no Distrito Federal. Beleza? Professor, onde eu encontro? No site da Secretaria do Estado de Educação do Distrito Federal. Joinha? E aí, mais uma vez, né, trouxe bem essa mensagem para vocês. Quero pedir, vem aqui comigo, por favor, que você faça a sua parte. A pandemia é séria. Nós temos várias famílias hoje sensibilizadas, que perderam entes queridos, com pessoas em processo de tratamento, algumas pessoas internadas, temos estados sem leitos de UTI, né, índices que vira e mexe aumentam, a tendência, se Deus quiser, que isso diminua em breve, tá? Eu peço muito que você faça a sua parte, se cuide, se possível fique em casa, por você, pelas pessoas que você ama e pelas pessoas, com certeza, que são tão importantes quanto as mais próximas que compõem a nossa sociedade. Então, meus queridos, aliás, um beijo especial para os profissionais da educação, não é? Quero agradecer a sua presença. Fica aí no chat, dá uma olhadinha, coloca suas dúvidas, porque eu vou começar agora com você no nosso chat, tá bom? Beijo gigante no seu coração, fique com Deus e até quarta-feira a nossa próxima live. Até lá!